Aí galera, mais um vídeo então do canal, ligamento cruzado anterior, dicas de concurso. Primeiro, a gente coloca aqui o seguinte, que o ligamento cruzado anterior, ele é uma estrutura extremamente importante para a estabilidade passiva do joelho, tá? Então o ligamento cruzado anterior é importante para a estabilidade passiva do joelho. Ele chama cruzado porque ele cruza a articulação do joelho, né, da região anterior para a região posterior. E ele chama cruzado anterior porque ele se insere justamente no platô tibial anterior. Né? E tem origem, a inserção dele é anterior, né, no platô tibial anterior, e ele tem a origem lá no côndilo femoral externo. Côndilo femoral externo. Tá? Então ele chama cruzado porque ele cruza da região anterior para posterior, e ele chama anterior porque ele se insere no platô tibial anterior. Tá? E por se inserir no platô antibial anterior, a estabilidade do ligamento cruzado anterior é impedir a translação anterior da tíbia. Tá? Então ele impede a translação anterior da tíbia. Beleza? Segundo ponto importante, o ligamento cruzado anterior ele é dividido em dois feixes. Tá? Um feixe que a gente chama de anteromedial. Tá? Então, anteromedial. Esse feixe anteromedial, ele é tenso, a sua tensão maior, tá? A sua tensão maior é na flexão do joelho. E o outro feixe é o póstero-lateral. Póstero-lateral. E esse póstero-lateral, a tensão maior dele está na extensão. Tá? Então são dois feixes. O ligamento cruzado anterior tem dois feixes que estão tensionados em movimentos diferentes. O anteromedial está tensionado na flexão e o póstero-lateral está tensionado na extensão. Tá? Então aqui é o feixe medial anterior ou anterolateral e aqui é o feixe póstero-lateral ou feixe externo posterior. Também pode ser esse termo que você pode aparecer aí nas provas de concurso, tá? Então essa é uma dica também importante em relação ao cruzado anterior, né? Os dois feixes e qual movimento ele está mais tensionado. Beleza? Outra dica, não entendo que seja algo muito importante, mas vale a pena a gente citar, é a vascularização e a inervação do ligamento cruzado anterior. A vascularização é pela artéria genicular medial, tá? É muita decoreba, mas aí quem sabe pode cair aí numa questão dessa daí de canto de livro, né? E aí você faz a diferença. Então a vascularização é a artéria genicular medial e a inervação é o ramo do nervo tibial. Tá? A inervação do ligamento cruzado anterior é até bem tranquilo. Tá? Com relação à incidência, das lesões do ligamento cruzado anterior, em torno de 70 a 84% das lesões do cruzado anterior são lesões sem contato, tá? Não há contato entre os lesionados, né, ou lesionado.
são esportes em que você tem um movimento de pivô, desaceleração e mudanças bruscas de direção como as principais causas dessas doenças, dessas lesões, desculpa. Então, é um movimento sem contato, onde normalmente ocorre um movimento de pivô, um movimento de desaceleração ou uma mudança brusca de direção. É comum também no vôlei, por exemplo, durante os cortes e saltos. Tá? Então, reforçando a ideia de que grande parte das lesões do ligamento cruzado anterior, ela é sem contato. E, para fechar essa questão da incidência, é maior em mulheres. Tá? Você tem estudos aí que falam em torno de 2,4 a 9,7, né, a incidência maior em mulheres na lesão do ligamento cruzado anterior. Tá? Outra dica importante em relação ao ligamento cruzado anterior são os questionários, que vale a pena dar uma estudada, tá? E os testes que são utilizados para o diagnóstico da lesão de ligamento cruzado anterior. Em relação a questionários e testes, os testes são os mais importantes. Quais seriam eles? O gaveta anterior, o Lachman e, por último, o pivô shift. Tá? Gaveta anterior, Lachman e pivô shift. E os questionários mais comuns é o IKDC, o Lichholm, que eu até hoje não sei a pronúncia desse questionário, o KOS ADLS, tá? Ambos os questionários, eles avaliam função, tá? Então, ambos os questionários têm um direcionamento para avaliar o domínio funcional, a funcionalidade. O IKDC, o IKDC, ele é muito bom para atletas e o Lichholm é muito bom para estágios iniciais do processo de reabilitação, tá? Então, vai usar um questionário no início da reabilitação do LCA, o Lichholm é melhor do que o IKDC, que é melhor para atletas, tá? Então, questionários e testes também são uma coisa que cai bastante em concurso. A lesão de ligamento cruzado anterior, ela pode ter um tratamento conservador e um tratamento cirúrgico, né? As indicações para o tratamento conservador do tratamento cirúrgico é uma instabilidade muito elevada, né? Uma instabilidade que chega a atrapalhar os movimentos, associado a uma lesão, por exemplo, de menisco, então uma lesão conjunta, desculpa aqui, ó, conjunta, então uma lesão conjunta, por exemplo, uma lesão de menisco, uma lesão de ligamento colateral lateral, e a demanda, alta demanda, né? Um atleta, por exemplo, tem indicação do tratamento cirúrgico, já um paciente que não é atleta, né? Que não sedentário, que não pratica atividade física, talvez o tratamento conservador dê resultado. Tá? Em relação ao tipo de enxerto utilizado, que é com certeza também uma informação importante. A gente tem basicamente o enxerto em que eu uso os flexores, né, os isquiotibiais, e o enxerto em que eu uso o ligamento patelar. Tem também uma terceira técnica, menos comum, que é o ligamento do quadríceps. Aí o que é importante dessas informações? É justamente quais são as vantagens e desvantagens de se usar os flexores, patelar e o quadríceps. O uso dos flexores, obviamente, é enfraquecer
a musculatura flexora, né? Enfraquecer os isquiotibiais. E é bom lembrar que os isquiotibiais, eles são extremamente importantes no auxílio da função do ligamento cruzado anterior, que é a translação anterior da tíbia. Por ele ter uma inserção posterior na tíbia, ele impede essa translação anterior da tíbia. Então, quando você usa o tendão flexor, você pode enfraquecer os isquiotibiais e aí comprometer a estabilidade articular. Além de enfraquecer, você pode aumentar o risco de lesões nessa musculatura posterior, que dependendo do tipo de atividade física praticada, por exemplo, no futebol, né, os jogadores têm uma alta incidência de lesões na região posterior da coxa. Com o uso dos flexores, esse aumento há um aumento ainda maior. Com relação ao patelar e o quadríceps, o que eu vou enfraquecer aqui é o quadríceps, né? Tanto utilizando o ligamento patelar quanto o tendão do quadríceps, parte do tendão do quadríceps, eu vou enfraquecer a musculatura do quadríceps. Uma outra risco que eu posso ter em utilizar o tendão patelar é a ruptura do tendão, né? A ruptura do tendão pode ser um risco também em relação à utilização do tendão patelar. E por último, que se encaixa também no quadríceps, a dor fêmoro-patelar. Então, a dor fêmoro-patelar, a síndrome da dor fêmoro-patelar, ou a dor, que a gente utiliza bastante o termo dor anterior de joelho, que é muito comum, né, como complicação das lesões de ligamento cruzado anterior, a dor é fêmoro-patelar, então dor anterior de joelho, tá? Obviamente, não só rupturas do tendão, mas tendinopatias, né? Tendinopatia do tendão, tanto do tendão patelar quanto do ligamento do tendão do quadríceps. Então, isso também é uma dica importante. O tipo de enxerto utilizado e as desvantagens da utilização do enxerto flexor, patelar e menos comum do quadríceps. Tá? Só voltar rapidamente em questão do teste. Um outro teste aqui que não é utilizado para o diagnóstico, mas pode cair, né, pode aparecer alguma pergunta a respeito desse teste, é o sinal de leg positivo. O que é o sinal de leg positivo? Quando o paciente faz o SLR, ou a flexão do quadril com o joelho estendido, ele ainda permanece, quando ele está positivo, ele ainda permanece com uma leve flexão do joelho no SLR. Isso indica o quê? Fraqueza de quadríceps ou inibição de quadríceps. Tá? Esse sinal, inclusive, ele é um sinal de alerta para a necessidade de fortalecer ainda mais a musculatura extensora de joelho. Tá? Então, o sinal de leg também é importante. Dando sequência aqui, um outro tema também importante para concurso na lesão de ligamento cruzado anterior são as complicações da cirurgia, né? Então, a primeira complicação está justamente no uso do enxerto, que a gente já falou anteriormente. Então, todas aquelas complicações que eu falei dos flexores, do uso dos flexores patelar e quadríceps, tem como complicação da cirurgia do ligamento cruzado anterior. Então, o uso do enxerto. O enxerto ele pode ficar, né, firme, mas ele pode ser colocado de maneira inapropriada, né? Então, a colocação inapropriada do enxerto. Então, vou colocar assim, colocação do enxerto de maneira inapropriada. Isso pode levar a uma diminuição na ADM, por exemplo, de flexão,
ou de extensão também, né? Um enxerto muito tensionado vai impedir com que ocorra a artrocinemática do joelho durante os movimentos de flexão e extensão, né? É só abrir um parêntese aqui, ó, a artrocinemática também é uma informação importante quando você estiver estudando o concurso, a artrocinemática das articulações, quais os movimentos acessórios que a articulação realiza na flexão e na extensão, por exemplo, do joelho, tá? Então, a colocação de um enxerto muito tensionado pode diminuir a ADM de flexão e extensão do joelho. A dor anterior de joelho, e aí eu quero abrir um outro parêntese aqui para dizer que o questionário Kujala, que é um outro questionário também, não específico para ligamento cruzado anterior, mas eu quero já chamar a atenção aqui, que é um ligamento importante para a dor anterior do joelho, Kujala. Uma outra complicação é uma instabilidade crônica da articulação, né? Então você faz uma cirurgia com o objetivo de diminuir a instabilidade e ela continua, ela se mantém. Pode ser ao contrário, né, do ligamento muito tensionado, ele pode ter ficado frouxo, um tamanho inadequado, colocação inadequada do enxerto também. Uma diminuição na ADM, tanto de flexão quanto de extensão. E aí tem dois pontos importantes aqui. A ADM pré-operatória, vou colocar aqui então a ADM pré-operatória, ela é uma característica importante, ela fala muito sobre o prognóstico da ADM pós-operatória, né? Então, se eu tenho uma ADM já limitada no pré-operatório, provavelmente eu terei uma ADM limitada também no pós-operatório. Um outro ponto importante aqui, ó, que muito, principalmente na flexão, que a diminuição na mobilidade patelar pode explicar muito dessa diminuição crônica da ADM na extensão e flexão do joelho. Tá? E por último, a falha na cirurgia, né? O tendão nem ficou frouxo e nem ficou tensionado demais. Ele simplesmente não evoluiu, né? Houve falha. E aí, dois pontos a gente tem que chamar a atenção. Primeiro, é uma baixa adesão ao tratamento, tanto do ponto de vista de realização do tratamento em si, quanto das orientações, né? E segundo, uma reabilitação precoce, não respeitando as condições anteriores, pré-operatórias do paciente, ou não respeitando os marcos, né, de reabilitação do joelho. Por exemplo, que é um outro tema também importante, é em relação ao ângulo de proteção, né? Você só deve começar a fazer atividades em cadeia cinética aberta dentro do ângulo de proteção, que é em torno de 90 a 45 graus. Não mais do que isso, senão você coloca em tensão o enxerto. Algumas literaturas e alguns protocolos colocam essa extensão total, né, até 0 graus, somente a partir da 12ª semana que você pode introduzir em cadeia cinética aberta. Em cadeia cinética fechada, a própria cadeia cinética fechada gera um fator protetor para o ligamento cruzado anterior, né? Então ele protege o ligamento cruzado anterior. As tensões elas são menores em 0 a 45 graus no ligamento, mas ele é um tipo de exercício em que ele é mais protetor do que a cadeia cinética aberta, mas você tem que levar em consideração também, por exemplo, quando você está fazendo agachamento, né, ou mini agachamento no início do processo de reabilitação, é da articulação patelofemoral, né? Quando você passa desses 45 graus aqui, ó, acima de 45 graus, você já aumenta a tensão em cima da articulação patelofemoral. Essa tensão, esse desgaste na articulação patelofemoral pode levar a uma condromalácia, a uma dor patelofemoral ou uma dor anterior do joelho, que é uma complicação
muito comum no pós-operatório de ligamento cruzado anterior. Tá certo? Então é isso que eu tinha para falar sobre ligamento cruzado anterior, dicas de concurso, né? O objetivo aqui é chamar a atenção dos pontos em que a prevalência de questões é maior. Tá? Se você gostou do vídeo, aí dá o seu joinha, se inscreva no canal, compartilha nas suas redes sociais. Se você quiser fazer o curso preparatório online para concurso, vai lá no nosso Instagram, @paulobrito.fis, e faz o cadastro. Você recebe maiores informações via e-mail. E você também pode ser membro do nosso canal, né? E ter exclusividade em alguns vídeos. Tá certo? Então, galera, até o próximo vídeo.